E o Flamengo sofre para reforçar o seu elenco. Apesar de ter determinado, o próprio Marcos Braz, de que as prioridades seriam a lateral esquerda e zaga, miolo de zaga, o Flamengo ainda não conseguiu fechar nenhuma das duas contratações e perdeu o lateral esquerdo, que poderia ser reserva da base, Marcos Paulo, que foi para o próprio Bragantino. Na verdade, não quis exercer o direito de compra do garoto. Fato é que o Flamengo está enfrentando severas dificuldades para reforçar o time, mas ele talvez não seja o único. Será que é só incompetência que faz do Flamengo incapaz de reforçar o elenco no mês de janeiro inteiro? Aparentemente não vai chegar ninguém em janeiro. Pois é, vamos abordar isso nesse vídeo agora. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal e nós vamos seguir diretão sem vinheta. Queria falar para vocês que eu, orgulhosamente, agora faço parte do time de colunistas do Mundo Rubro-Negro. Lá no site do MRN eu publiquei minha primeira coluna a respeito deste exato mesmo tema. E você pode ver o texto, ler o texto na íntegra da minha coluna, que vai estar no link na descrição do vídeo. Nessa coluna eu abordo o cenário inflacionário do futebol. Isso mesmo, o Flamengo não é o único que está sofrendo para reforçar o seu time. Na verdade, não deveria ser o único. Deveria ter mais gente preocupada com esse cenário e, aparentemente, o Flamengo, o lado positivo disso é que, aparentemente, se preocupa com isso. Gente, eu já falei muito sobre mercado aqui no canal e é uma coisa que eu sempre falo, então o valor de um atleta ele varia de muitas coisas que vocês já estão carecas de saber, posição, idade, clube que é dono, etc, várias coisas, até porque ele é um artigo personalíssimo, né? O produto do futebol é a bola rolando e os campeonatos eles são como a embalagem desse produto. Então a qualidade de um jogo determina o quanto vale aquele produto nos olhos do cliente, né? E não à toa a gente vê a escalada da Premier League crescendo aí no país. Fato é que os jogadores são o principal insumo, né, do futebol. E é um insumo que não pode ser clonado, né? Um insumo que não pode ser reproduzido, e que é muito diferente entre si e que demora muito tempo para passar a existir uma reposição. Um jogador de futebol pode demorar ali no mínimo 16 anos para estrear, do dia que nasce para o dia que estreia. E a carreira dele vai durar uns 10 anos, então, ali em alto nível. Então, o período de formação é 60% maior do que o período de utilização. Então, quando a gente vai para a cadeia de valor, a gente entende que o principal insumo do jogo tem alta diferenciação, formação longa e a obsolescência dele é rápida, a carreira é curta. Quando você tem a mercadoria limitada, a matéria-prima limitada, que não vai poder reagir a mudanças de contexto do mercado, e você tem uma injeção de dinheiro novo, isso naturalmente vai gerar inflação. Se você for analisar as 10 principais ligas na janela de 2022, 2023 de verão, e depois analisar as 10 principais ligas na janela de 23, 24 de verão, você vai ver que gastou-se 50% a mais em transferências. Ou seja, o que eu interpreto como gasto, né? Não só eu, né? O que precisa ser interpretado como gasto? Exatamente a diferença entre o que se coloca em transferências em cada liga e o que se arrecada disso em cada liga. Ou seja, recursos que saem de outro ponto para chegar à venda e compra de jogadores, para o mercado de jogadores. Porque se as equipes estivessem mais ricas, mas não estivessem comprando atletas, a história seria outra. Mas eles, na verdade, estão usando esse dinheiro para comprar atletas. Então, quando você olha isso, você entende que existe um aumento de 50% na quantidade de dinheiro no mercado. E aí, gente, isso já está impactando aqui. Pô, mas foi lá na Arábia Saudita, né? Foi a Arábia Saudita que mudou isso. Toda a diferença, todo esse 50%, basicamente, vem tudo da Arábia Saudita. Então não tem nada a ver com o Flamengo ou com o futebol brasileiro. Pois é, gente, tem sim. Sabe por quê? Porque esse dinheiro indiretamente chega aqui. E sabe como que ele chega aqui? Ele chega através das outras transferências. Indiretamente, o mercado inteiro precisa gastar mais
para ter um ativo. E aí acontece situações de qualquer transferência aqui no Brasil, por exemplo, agora está acima de 20 milhões de euros. O zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo, acabou de ser vendido, a maior venda da história de um zagueiro do futebol brasileiro, por 20 milhões de euros para o PSG. E o São Paulo é um clube que tem muita dificuldade financeira. Há um ano atrás, o Robert Renan, do Corinthians, que é um time que também tem dificuldade financeira, mas que tem mais fluxo de caixa do que o São Paulo, muito mais, foi vendido por metade do preço. No meio do ano, o Murilo, do mesmo time, já foi vendido mais caro. Gente, o Vasco contratou o João Vitor, de 25 anos, ex-Corinthians, que é um zagueiro com muitas limitações no momento com bola, por 6 milhões de euros. O Corinthians ia vender o Gabriel Moscardo para o mesmo PSG por 20 milhões de euros. Então, a inflação é real. Pô, e não sou só eu que estou dizendo isso, tá? Isso é importante a gente saber. Não sou só eu que estou dizendo isso. O Football Observatory, que é um site gringo, né, britânico, falou a respeito. E eu vou colocar aqui também para a gente ver e também vou colocar na descrição do vídeo o link para vocês analisarem a fonte, agradecendo o seguidor José Peralta, que após ler o meu texto no MRN, me alertou dessa matéria, né? Gente, se a gente for olhar, e o que a matéria fala? Comparando, aqui ela está em inglês, né? Comparando os últimos, a última transferência, a última janela de verão, o mesmo exercício que eu fiz, com a atual, o número de transferências acima de 100 milhões de euros passou de 20 para 39, dobrou a quantidade de transferências acima de 100 milhões de euros. E mais, dos 100 jogadores de maior avaliação financeira do mundo, eles agora têm a média do custo deles em 71 milhões. Sendo que, no verão anterior, eram 53 milhões a valorização média, a avaliação média desses caras. Ou seja, estamos falando ali de uma confirmação desse movimento inflacionário praticamente nos valores que eu falei ali de 50%. O que o Flamengo tem a ver com isso, gente? É um time que pode ter todos os defeitos do mundo aí, que a gente eventualmente critica a respeito da gestão do futebol, mas que na gestão financeira, desde 2013, não dá para dizer que é um clube irresponsável. E, claramente, está se assustando com a forma como o mercado está precificando seus atletas. O Red Bull, na minha opinião, não está vendendo mais caro o Ortiz porque é o Flamengo. Ele está vendendo mais caro o Ortiz porque ele compreendeu que ele não vai conseguir repor se não conseguir vender ele por um valor ali minimamente adequado. Você ter um ativo no momento de inflação é um perigo, porque se você precisa vender esse ativo para poder se remunerar, você pode vender e pode não conseguir repor. Ao mesmo tempo, se você vende esse ativo muito barato, você fica ali praticamente com aquele dinheiro para ser depreciado e vai admitir uma queda financeira. E caso no momento seguinte, imediatamente seguinte, aconteça uma deflação, se os árabes tirarem o dinheiro, por exemplo, o Flamengo ou outros clubes que estão gastando muito dinheiro numa janela, que cedam e gastem muito dinheiro nessa janela, vão receber uma deflação geral do seu elenco. E os jogadores de futebol, os direitos federativos de atleta, são o principal ativo dos clubes. Mesmo aqueles clubes que têm estádio caro, se você somar os valores em direitos federativos e econômicos, você vai ver que esses valores são superiores ao valor do patrimônio inteiro do clube. Então, o Flamengo vive uma realidade em que está numa areia movediça, entre a cruz e a espada. Precisa reforçar o seu elenco, mas para isso vai ter que pagar caro. Ao mesmo tempo, os clubes que precisam vender para sobreviver, que também é o caso do Bragantino, que tem no seu business plan a venda, né, a revenda de atletas e a preparação para a revenda, também. Porque a viabilidade deste negócio pode ficar comprometida caso o movimento de venda seja incompatível ao movimento de compra subsequente. Então, gente, é preciso saber separar as críticas que se faz à diretoria do Flamengo, muitas vezes justas, a um antagonismo incondicional.
A gente, quando vai para um antagonismo incondicional, acaba invalidando pautas justas que podem ser abordadas por X ou por Y. O Flamengo não ter reforçado seu elenco não quer dizer necessariamente que é uma incompetência. Se chegar lá para julho e não tiver reforçado, aí sim, porque você demorar para tomar decisões, sim, é incompetência. Mas até aqui, com o que tem para disputar nesses 3, 4 primeiros meses, não vejo ainda como poder rotular esse início tímido do Flamengo no mercado como incompetência. Eu acho que vai para um outro lado, que está mais ligado à competência, que é um pouco de responsabilidade. Os nomes que o Flamengo tem buscado, comentei cada um aqui e vou deixar aqui em cima, por exemplo, do Evander, para você tentar compreender essa contratação aí tão controversa que o Flamengo tem tentado, mas não deve conseguir, tá bom? Então é isso. Vão lá prestigiar a nossa coluna no MRN. Também vão lá conferir a matéria na íntegra. Se inscreva no canal, deixa o teu like, que eu fui.